Como é que é, pessoal? TV Shellas, estamos de volta, 3 pancadas. Do último episódio nós falámos das muitas coisas que nós gostamos do ano anterior, mas esquecemos de mostrar os nossos prémios. Prémios TV Shellas, a lista considerada por mim como uma das maiores listas do ano, sem dúvida. What up, B? E vamos já começar com o primeiro prémio para melhor estúdio do ano. Yeah! E qual o melhor estúdio do ano? Big Beat, yo! Oh, Big Beat! Shout out! Parabéns ao Lins. Já teve aí Easy, easy. Segundo prémio, prémio evento do ano, acontecimento do ano, espetáculo do ano. Qual foi, boy? It's a Trap, primeiro aniversário, Big! Oh, Parabéns, boy. João. Sim, boy. Como assim o quê? Então, mas até te disse para ir lá, boy. Não interessa, boy. Eu não fui, mas eu sei que estás a fazer o meu trabalho, boy. Eu não tenho que ir a lado nenhum, boy. Eu sei que está feito, boy. És meu brother, boy. Somos da mesma bolha, boy. Do mesmo tecido, boy. Obrigadão aí, Aí, boy. Interessa, boy. Oh, parabéns, parabéns. Mega boda, boy. Mega boda. Prémio melhor artista, melhor rapper do ano. Muitos rappers tiveram Mas a há fazer sons. um... Boy, melhor Não, rapper, melhor artista, não interessa. Para mim, TV Shellas, melhor artista rapper do ano. Sir Scratch B. Boy. Parabéns, mano. Mas está bem parado, boy. Tá, boy. Não interessa, aí, boy. boy. Não interessa, boy. Não interessa. Não precisas lançar álbum para mim. Tu vais ser sempre o melhor artista e o melhor rapper do ano. Eternamente, boy. Não, Eternamente, este ano boy. Já mataste, saiu em que? Em 2016, mas não interessa, boy. Estamos aí, boy. One love, boy. Obrigado, pessoal. Nada a perder. Sempre, forever, man. Yeah, Está-se bem, mesma reedições. bolha, mesmo MVP, tecido, boy. Sir Scratch, boy. Último Isso. prémio do ano. Melhor podcast 2017. Muitos eventos aconteceram, muitos podcasts apareceram, mas só um foi o melhor na lista TV Shellas. E na lista TV Shellas, o melhor podcast 2017 foi... 3 pancadas! Como é que é, pessoal? TV Shellas, estamos aí de volta. Bom ano. Yeah, bom ano. 2018. Aham. Estamos aí de volta para mais podcasts, mais grandes convidados aí na área. Desde já dizer que o último episódio foi interrompido assim abortivamente, mas boy, temos que assumir, foi uma falha nossa. Voltaram minutos. Faltavam poucos minutos, tive Pode para ouvir fazer no outro áudio. upload, mas Nabi, 3 pancadas style é mesmo assim. Se fosse uma cena mais grave, um gajo fazia outro upload. Mas o áudio está sempre aí para quem quiser ouvir. E também agora temos disponível aonde, João Moura? Na Hip Hop Rádio. Vocês já conhecem de certeza, a rádio que passa hip hop nacional na net. É só pesquisar Hip Hop Rádio e aparece no Google fácil. Yeah, what up, Squeezy? Yeah, estamos aí, boy. 2018, Yeah, este ano. álbum do ano, B. Iconoclasta. Estamos aí, boy. E o nosso convidado, um homem que já queríamos trazer aqui já há algum tempo, por uma razão ou outra não tem acontecido, mas finalmente ele está aí. É um grande homem, um homem que faz tudo, mas é mais conhecido pela sua faceta de DJ. E ele é DJ Shizato. What up, B? Como é que é, pessoal? Está-se bem? Aham. Exato. Gostei o mic, boy. Obrigado pelo Estamos convite. aí. É uma honra. Obrigado. Nada, mano. Fogo, pá. Ganda prazer ter aqui DJ Shizato. Mano, conta aí. O teu background inicialmente não vem do hip hop, não é? Não. Musicalmente. Musicalmente, yeah. Indo pela parte do DJing, vá. Eu desde puto, acho que pá, em 93, 94, 95 tinha satélite, TV por satélite, e via, pá, tinha a MTV, via os videoclipes, e sempre curti da cena do DJing e do scratching, mas como eu não tinha amigos do hip hop ou que ouvissem hip hop ou isso, não estava inteirado da cultura como um todo, mas sempre estava fascinado pelo DJing e pelo scratching. E na altura, o que eu depois um bocadinho mais tarde, o que eu ouvia, eu e os meus amigos, era mais pro techno, uma coisa mais eletrónica. E sempre ambicionei um dia ter um giradiscos, ter um vinil, fazer scratch. Não fazia ideia como é que era eu pensei que
com um vinil de techno que era completamente diferente sei lá, de música clássica, uma coisa assim, mas não, tipo, tem lá as faixas, está lá a música. E depois eventualmente, pá, em 97 ou 98 comprei o meu primeiro vinil de techno. E Era qual? Já tinha giradisco. é uma Uma compilação? Não tinha giradiscos. Não, é uma cena. Pá, fui à Bimotor? que era um quiosque. Era um quiosquezito ali nos Restauradores. restauradores, exatamente. Pá, fui lá, vi tipo qual era assim o mais barato. Mas presumo que seria um single. Era um single, sim. É. Foi para aí. E pá, aquilo era em escudos na altura. Anos 90. Era um som que tu conhecias? Não. Descobriste? Pá, Ouviste pá, primeiro? ouvi primeiro, Yeah. curti da onda. É uma cena que se chama Mind Over MIDI. Uhum. E pá, curti daquilo, comprei. E depois, pronto, lá em casa, nos giradiscos do meu pai, ouvi aquilo. Depois, mais tarde, comprei um deck de cassetes duplo que, pá, queria experimentar fazer passagens com aquilo, mas como não tinha mesa de mistura, eu não percebia nada de DJing, mesmo nada. Foi só mesmo curiosidade. Era mesmo pela curiosidade. Mas comprei esse deck de cassetes e gravava coisas de um lado, gravava coisas do outro, mas como não tinha a mesa de mistura, nunca cheguei a misturar nada, por assim dizer. Só mais tarde, isto já nos Estados Unidos, o meu pai foi para lá trabalhar por 3 anos, de 99 a 2002. Eu pensava que tu tinhas começado a fazer, tipo, a ter a cena de DJ nos Estados Lá. Unidos. De DJing, sim. Mas a curiosidade vem de muito... O teu primeiro vem contacto antes, foi sim, cá. sim. Em que zona dos Estados Unidos? Eu estava a viver em McLean, Virgínia. Basicamente fica a Yeah. 15 minutos de Washington, D.C. Yeah. Na Virgínia mesmo? Isso Sim, é. sim. Mas pronto, o pessoal da minha escola, o pessoal com quem eu me dava mais, era mais, sei lá, do rock, do punk rock, do pop. Também havia pessoal, aliás, na altura, é curioso, por acaso o Eminem lançou agora um álbum e na altura o Eminem lá estava mesmo na berra mesmo. Tipo, havia sempre 99, 2000, quando saiu o primeiro álbum dele. Exatamente. Slim Shady LP. Slim Shady LP, é. Tenho esse single que comprei na altura lá e foi assim das primeiras cenas que eu comprei, lá. Mas tu lembras de quais é que foram tipo os primeiros artistas que tu ouviste? Na MTV mesmo, cá ainda? Cá, já. O que é que passava? Assim? Run DMC, Cypress Hill, sei lá, o MC Hammer, claro. Isto foi 93, 94. Sim, porque assim. MTV só parece. Mas vocês lembram-se de alguém nessa altura? MTV portuguesa, mas já. Não, isso. Sim, mas tu tinhas acesso. Vocês lembram-se de alguém com isso na altura? Pá, eu não sou dessa geração, sou uma beca mais velho. Mas Mais vocês. Mais novo, desculpa. Vocês têm a cena que falam que havia um boy que tinha os videoclipes ou assim, mas era um boy de fora ou havia mais pessoal com este sistema? Pá, eu não fazia ideia. Do quê? De videoclipes? De ter a MTV mesmo em casa. Eu tinha a minha connection. Mas era um boy que trazia de fora, conseguia de fora ou tinha tipo esse sistema? Não, a cena é que. Nem todos tinham isso em Não, casa. e às vezes já chegava em terceira mão, estás a ver? Ok, Às vezes eu não tinha a connection direta com o boy que tinha a cena, já era a cópia da Cópia. cópia. Viva é de cópia. que ano? Isso é mais tarde. O Viva, É mais tarde. 97, 98. O Viva eu já mais apanhava, 98 já apanhei já. a Viva. Quando eu, Parabólica. Parabólica. Yeah. Ok. Eu lembro-me de ver tipo cenas de Prodigy Yeah. no Viva. Tinha Eu lembro-me que nessa altura eu via mais Viva do do que MTV. e Papava a mais cenas de hip hop MCM. aí. Era a Viva e a MCM ali para. MCM também, E depois, mano, em relação ao hip hop, quando é que começas a. Como é que. O Aquele Tuga, bichinho. o hip hop Tuga? Ou... O americano, qual é que te convidou para a cultura? Foi o Tuga ou o americano? É assim, é que isto tem aqui um... Eu sempre tive o gosto do scratching e do DJing e não necessariamente que ver com hip hop. Obviamente que o scratching Está ligado, vem daí, sim, mas eu quando via... O gajo está a falar de uma altura que, por exemplo, tinhas os Limp Bizkit que puxavam bem DJ, estás a ver? Sim, não, mas mesmo Não, mas antes ele disso, está a falar os antes do DJs do techno também faziam scratch, estás a ver? E para mim... Mas não era assim tanto. Pá. Sim, não estou a dizer de uma forma intensiva, mas sei lá... Limp Bizkit, por exemplo, tinha mesmo como é que DJ se chama? Little. Há uma Mas faziam, música claro. que se chama Renegade Master, que é dos once Wild again, Child, e Renegade aquilo tem Master. ali uns scratchings
E pá, eu sempre curti disso, tipo, Yeah. pronto. Não necessariamente que tivesse que ver só com o hip hop. Mas depois, obviamente, depois comecei a ver bué de vídeos dos campeonatos, do DMC, não sei o quê, e pronto, e aí tipo. Mas tu vieste para a Tuga absorvi. tipo, sou DJ, Não, ou não. quando tu voltaste dos Estados Unidos para cá ainda não fazias... A Estavas a maioria, aprimorar a cena. dos vinis que eu comprava até vir era mais até Eletrónico. direcionado para o techno, para o techno, algum trance também. Que eu gosto de música, sou um amante de música e gosto bem de cenas. E obviamente que hoje em dia é complicado estar a parte de tudo ou estar em todos os géneros. Um gajo tem que se focar um bocadinho mais. E como é que... Diz. Não, mas eu adoro, por exemplo, eu adoro trance. E a dizer como é que tu, tanto tão ligado tipo, à cena eletrónica, como é que depois tu distanciaste ou fizeste a ligação de, como estás a dizer, que tipo, pá, sempre curtiste bem a cena eletrónica, o cut foi cena eletrónica, o que é que te fez depois... Eu por exemplo, eu quando voltei dos Estados Unidos, através do Mirk e não sei o quê, conheci pessoal do trance e não sei o quê, e 2003, 2004, 2005 eu e mais algum pessoal, inclusive, nós organizávamos festas de trance. Íamos tipo, às vezes até para Elvas e cenas assim, mas Exato, depois do transe. Partição. mas eu como e chill out também, cenas dentro da eletrónica, mas tipo eu em casa, não é? Bedroom DJ, tipo, nunca tinha tocado para fora, mas sempre curtia do scratching e tentava às vezes tipo fazer o mesmo que outros DJs faziam, ou que eu via tipo em vídeos, ou que eu ouvia, e é daí que vem a minha aprendizagem ou a minha linguagem pelo scratch. Havia um amigo meu, o Snap, que tu conheces, Sim. que era lá do Eiras e sabia que eu tinha giradiscos e que tinha material, e ele estava a começar um grupo e pá, precisavam do DJ, de um Porque DJ. ele rimava, né? Ele rimava. Então isso foi o primeiro grupo de hip hop que... Exatamente. Como é que se chamava? Inicialmente chamava-se Membros da Coligação. É mesmo, é um nome típico. Portuga 2000. E depois porque havia um outro Aztec. grupo, havia um outro grupo também da zona que se chamavam Coligação 111, e para não haver dois grupos que tinham coligação e não sei o quê, depois eu, o Snap, o Rocha e o Music, o Shua, mudámos para Primeiro Contacto, Nice. o nome. Apesar de nunca termos tocado ao vivo, nunca Isso tocámos, foi... mas estou aqui chegámos a pensar. a gravar cenas e a estar várias vezes em estúdio. Mas foi... Eu responsabilizo um bocado o Snap, porque ele é que tipo... Fez o convite, Ele tipo... é que me descobriu, ele é que me puxou para... Olha, tenho um grupo, não queres... E foi assim que eu entrei, tipo, eu não conheci ninguém. E o que é que tu fazias no grupo? Eu fazia, às vezes ajudava a gravar, fazia algumas alterações ou edições nos beats. Porque tu não fazias beats. Não, inicialmente quem estava a cargo das produções O era Music já- o Shua, já- era já- o Music e o Rocha. Eu também fazia umas cenas, mas eu sou sincero, eu como conheço, então hoje ainda mais, como conheço tanta gente que produz e tipo excelente mesmo, eu sou bué cético em relação às minhas produções. Então eventualmente foquei-me mais na mistura, na edição, na gravação, que aliás hoje é um bocado daquilo, é o meu que fazes. job, é o meu day job, como técnico de som. Mas curto bué, também curto bué Técnico de som produzir. onde? Eu sou técnico de som num estúdio de dobragens em Oeiras, que se chama Bug in Media. Ok. Basicamente é o que eu faço, é o meu dia-a-dia. Mas também faço som ao vivo. Olha, aqui na Big Beat também sou técnico aqui quando me requisitam. Yeah. É trabalho, eu curto. E, E aprendeste sozinho? inicialmente sim. Naquela de mexer nos programas e investigar e pesquisar e ver como é que abria tipo ficheiros demo e o que é que eles fizeram, como é que não fizeram, desconstruía, alterava, pronto. Mas depois mais tarde tirei um curso na Restart, 2 anos de som ao vivo, e pronto, posso dizer que aí
não é que eu ouvia ali muita coisa que eu não soubesse, já sabia, mas pronto, Aperfeiçoar mais a cena. dali e aprendi Essa coisas bagagem. mais a nível de mistura e masterização. Diz-me aí umas Bastante quantas úteis. referências para ti de sound engineers. Mas de mistura ou ao vivo? De mistura. Epá, há um italiano que eu... É hip hop ou não? Não, mais dentro da eletrónica. Aliás, pá, agora não me estou a lembrar do nome dele, mas se pesquisarem quem é que masteriza, por exemplo, as cenas do Skrillex, Uhum. pá, é esse gajo, é um italiano Uhum. e pá, o gajo é um... Não, o gajo grande faz os guru. plugins também, não? Não. Como é que se chama? Yeah, há um que faz também os plugins, que até eu acho que o Serraninho... Maserati. Não. Há uns plugins dentro da Waves. Sim, uma sim, coletânea que tem lá. Mas esse italiano como é que se chama? Não me Não lembro sabe, agora não do sabe. nome, não estou a lembrar do nome. Luca Petrocini! É pá, não me estou a lembrar agora do nome dele. Por Mas acaso é interessante que não há. Normalmente é tipo cada boy no seu galho, que é. Não há assim um gajo conhecido por. Tipo o Jay-Z de... Não, um gajo que. Por exemplo, misturar é um gajo. É música em geral. Não, mas parece que é especializado no hip hop, especializado no dance music, especializado yeah. no fado. Não há um gajo que. Epá, este gajo, qualquer coisa, o Dr. Dre, se des uma cena de rock, o gajo vai matar. Estás a ver? Yeah, porque Tinhas isso também tipo tens o de ter. Quincy, mais ou menos. Yeah, mas Quincy. Mas Quincy também era mais produtor, né? Quer dizer, tinha... Yeah, mas acho que isso sempre também, acho eu que tens que conhecer bem o estilo, né? E estar a par de tipo de musicalidade que há, que não há, esse tipo de dicas, acho eu, que tem a ver com Sim, isso. Yeah. não, mas a cena é. Pode haver melómanos que conhecem as várias linguagens. Ok? Da mesma forma que quando. Mas isso não terá também a ver tipo, com o Epá. teu gosto pessoal, estás a ver? Imagina, se tu Sim, fores um também gajo que tem a ver gosta com o teu gosto mesmo pessoal. de hip hop, tens mais gosto sobre a cena tens- e tens tens algum pessoal, sempre melhor a estética. É pá, como às vezes há aquela coisa básica que havia ainda há, acho eu, nas aparelhagens do rock, clássico, já das equalizações, estás a ver? Para Pá, ou seja, tu, se estiveres dentro da cena, eu também não estou, sabes o que Yeah. é que é a linguagem de cada cena, né? Yeah. Tipo, ok, o Sim, sabes hip hop tem que ter um Mas se bocado calhar estás a mais- fazer uma mistura mais grave, bem né? normal, estás a ver? Eu digo que é arranjar um gajo que faça a cena mais à frente, digo eu. Pois. isto porque eu gosto de música eletrónica e em geral, mas esse italiano, pá, ele nos anos 80, 90, ele estava em Itália e produzia e misturava muitas coisas dentro do techno e o italo pop, o que era. Uhum. E pá, especializou-se nisso, pá, na compressão dos graves em relação aos drums e as frequências depois ali encaixar as vozes, pá, e o gajo é um ganda cromo naquilo. Por isso é que tipo, pessoal como o Skrillex vai atrás dele, estás a ver? Tipo, acho que o gajo até tem um estúdio em Las Vegas que é tipo, todos os artistas top vão de lá ir tocar ou passam por lá e vão ao estúdio dele. E o gajo está sediado aí atualmente. E não, agora estava a pensar também noutra cena que tem a ver com estética, que é às vezes a ingenuidade e que às vezes pode passar por uma qualidade de som whatever, também pode dar uma autenticidade a uma certa cena. Estava a pensar, por exemplo, o Kuduro, o puro Kuduro. É whatever, boy. É, em termos de de mix, mistura. estás a ver? É. Sim. E pronto, daí é que até a diferença, por exemplo, dos Braca, que já é mais Mais produto, clean. mais Não, mais- clean. Pá, mesmo até o reggae não quer dizer que seja ingenuidade. Há skills naquilo, só que é mais dirty, mas é um skill, não diria que é ingenuidade. É mais tipo, Talvez o reggae mais temos e antigo, fazemos tá a ver? aqui uma cena boa. Mas o Kuduro eu vejo, e para dizer outra coisa, que agora, atualmente, neste momento, neste preciso momento, as cenas que tu se calhar não sei se estás muito a par, mas esses rappers de SoundCloud, o XXX Tentacion, o single dele, como é que se chama? O mais conhecido? O Look at Me, Look at Me. uma Tem distorção. um som mesmo podre mesmo. Yeah. Mas é tipo, até tu outra vez estavas a dizer, o Big estava a passar, epá, está aqui, é mesmo assim, boy. Yeah, É mesmo yeah, assim. yeah. Yeah, como por Claro. exemplo o álbum do Tyler, o anterior a este, também tem cenas assim. Cena de destruir O do mesmo. Tyler é diferente. O anterior. O Tyler foi as vocals, ele baixou as vocals. Mas também tem lá um som assim, todo Sim, fedido, yeah. sim.
Mas isto para dizer o quê? Que há, por exemplo, na cena do Kuduro, tu para ouvires the real thing, Tem que ser. tu não queres que haja o upgrade, assim de... Não queres que o Dr. Dre pegue, misture e masterize o Kuduro. Pá, porque também os gajos, os puros, acho que a cena é mesmo fazer no crib e está-se bem. Estás a ver? Nunca é tipo um gajo que já tem um grande estúdio e não sei o quê, que faz a cena. Normalmente é sempre o gajo pá, que não tem coisa, o gajo que está ali no cubico, faz uma cena nova e cria uma dica. Tu tens um tipo de trabalho que dá-te mais prazer? Por acaso ia perguntar isso. Um tipo de... Eu curto misturar, curto bastante misturar, tipo ter as cenas por pistas e dar o meu flavor, ou às vezes até fazer pequenos apontamentos de edição, tipo, olha aqui acho que podia levar um reverse ou pôr um delayzito ou uma cena assim. Curto bastante isso, dá-me gozo. Também curto gravar, mas isso também depois depende de quem é que estás a gravar, porque isso às vezes pode ser penoso ou pode ser boa. Não, é verdade, às vezes. Tu já misturaste um álbum inteiro? Então não. Não, tipo, estou-me a lembrar agora assim As cenas do de Grog, não és NPC, mas De tipo... Grog. Não fui eu. Ok. Foi Mas acho o que o D-Minor e acho que o Here's the D-Minor, Journey yeah. também, o último álbum acho que foi Here's the Journey. Bem, e agora Fez vamos também o do Harold. à parte que interessa. Bem. A parte que interessa não é a parte que interessa. É a parte que eu queria uma parte que eu queria que tu dissesses mesmo show off. Houve aí um ano, boy, que tu estavas mesmo... Foste o boy do ano, boy. Foste o boy do ano, boy. Boy do ano foi exato. Boy do ano. Boy do ano. Boy, que tu trabalhaste com toda a gente nesse ano, boy. Nesse ano e em outros anos. Mas depois, Sim, mas tu fazes agora a ver- ultimamente já não está... Estiveste na estrada com Boy do ano. Grande prémio. Boy, NBC, Bob the Rage, La Dupla, Blink Project, Valete. Não, calma aí, isso não foi tudo no mesmo ano, até porque, por exemplo, eu nunca tive com a NBC e lá dupla ao mesmo tempo, porque lá dupla já Sim. acabou a bué. Boy, mas houve um ano. Eu acho que me lembro de falar disso contigo, já estávamos no Clube Ferroviário até. Yeah. E foi para aí 2014, acho que foi na apresentação do álbum de Bling. Yeah. E acho que falaste Ok. uma cena assim qualquer. Yeah, man. Talvez metido em bem projeto. Mas diz mais, que eu estou-me a esquecer. Grog Grog Nation? eu trabalho, Grog Nation, Super Squad, Squad MPEX, Carlon, Crossover. Atualmente? Diz tudo, boy. Boy, a lista, boy, diz. MC Ari, Eu, boy. Sir Scrare, Bob the Rage Sense, NBC, Valete. Kilu, Valete. Valete foi ali No na Campo altura Pequeno. do Campo Pequeno e depois o Art Club e mais uns concertos. Atualmente pronto, não toco com ele, trabalho mais em estúdio com ele, mas Sim. pronto. Sei lá, lá dupla, claro. Não me quero estar a esquecer. Não, mas Já nunca tocou É contigo? complicado. assim, num concerto meu, não. Não. Yeah. Se fosse noutros tempos, sim. Mas depois eu ter ficado com o Cruz. Mano, Mas antes do Cruz... Raptor, Ainda com o Raptor. Vocábulo, Dengás, porra. sei lá, mano. E participações em discos. Aí, Bué. bué. Yeah. Bué, E bué, às sim. vezes até tipo, às vezes um gajo até grava as cenas e tipo, eu já aprendi a não falar, porque depois às vezes por um motivo ou outro não sai Yeah. e pronto, às vezes pode ser chato, mas tipo, bué. Fogo. No CCD também estás lá, não estás? Sem CD, eu entro em todas as faixas. Yeah, Sem CD, claro, meu. O Rei, o Reis, o Splinter, o Splinter. Foda. Tá Clean, o Bully, sei lá, não sei. E a nível de DJs, por acaso não curto muito fazer esse pôr-te no spot, mas na Tuga, para ti, que é o turntablist, na tua opinião, mais? Nella Assassin. Nella Assassin. E aliás e desde sempre foi a minha inspiração a nível nacional. Para mim, The best. é o gajo com o toque mais bonito. Meu, Vai, com tu melhor jogaste. flow. O gajo Talvez tem grande- tecnicamente acho que há pessoal mais à frente. Sim. Sim, mas o Mas- canto assim mais clean, né, de hip hop.
Pá, é e mesmo... musical e esquece. flow, Primo. Dicas. Criatividade, tudo. Pá, a nível técnico, por exemplo, o DJ Núcleo, pá, acho que... Que era MC. Ele já- MC. Sim, e produtor. E produtor. Olha, o Rastão Verbal, man, para mim é Exatamente. daquelas compilações... É verdade. Seu pela Futs, É acho eu. verdade. Yeah. Foot Moving, yeah. Falaste bem, boy. Arrastão verbal. Yeah. Go check that out. Foi Arrastão mixtape verbal. ou Quem não compilação? ouviu, Compilação, Compilação. yeah. Yeah. Bem, tu participaste em algum campeonato? Yeah. Sim. E E foi Por acaso? Yeah. Mas tu 2008, ganhaste O DMC? online, né? Ou... Não, yeah. calma. Não, isso é mais recente. pronto, em 2008, Ganda sniper. aliás, Participei E ganhei. Eu não participei só. Boy. E ganhei. Mas- Não, porque o Moura perguntou tipo, já participaste em alguma? Eu participei e ganhei. E ganhei. mas olha, por Mas acaso diz até acho que é um tópico fixe, porque há algumas coisas a falar sobre campeonatos e sobre Que já faz falta até. Parece que Yeah, está meio... e mas soube hoje, por acaso, que muito possivelmente vai haver outra vez o campeonato de DMC este ano. E é engraçado que ainda hoje o Cá em Quan Portugal? também pôs uma foto. Yeah, e eu respondi-lhe. Pronto, porque para quem não sabe, o DMC é um campeonato a nível mundial. Há vários, basicamente há 2 ou 3 assim mais conhecidos. É o O DMC, Red Bull. o Freestyle da Red Bull, o IDA, Yeah. que é Mas o DMC é mesmo o puro, o O DMC. original. Yeah. sim, já começou tipo nos anos 80, Yeah. acho que 83 ou uma cena assim. Yeah. Pronto, e em 2008 realizou-se cá em Portugal, e houve bué da pessoal que participou. Eu, na altura participei na categoria de equipas, e a minha equipa era eu, DJ Ride e o Núcleo, E ganharam ou não? e ganhámos. E fomos a Londres e o Porra, yeah. peraí, quem- Eu não apresentei esse, Meu não. nome, equipa. Slim Cut? Não. Não, isso foi Ah. já depois. Yeah. Mas ele também participou. Uhum. Mas a tua equipa tinha nome? Ou? Era Super. Super Scratch Team. Mas tu eras do Chup. Não. Não, mas há o álbum yeah. de Supa. Há o álbum de Supa. É, mandaram O álbum de Supa é com o Gab. Supa, o Gab, Não, mas, Núcleo, Raid. Exato. mas era uma cena. Esse cara não Era uma fazia cena, sentido. era uma cena à parte, estás a ver? Tipo, esse álbum Supa era o Gab, o Raid e o Sim. Núcleo, com produções todas do Núcleo, à exceção acho que da intro, que Também era- pode que ir era do- checar esse. que era do Raid. Mas isso foi mais ou Ótimos menos discos. na mesma altura que Uhum. foi lançado, em 2007, se não me engano. E depois, pronto, houve esse campeonato e pá, eles convidaram-me para a equipa, eu entrei e ganhámos em 2008, fomos a Londres, pá, só que aquilo, pá, o nível de competição cá é baixíssimo, porque se não há campeonatos ninguém pratica, pelo menos é esse nível de competitivo, porque há a competição saudável, que é bem importante. Porque é, Campeonatos pá, locais, os- yeah. e Tens os locals, depois. e tu tens uma ambição que é tipo, queres ser melhor que aquele, Yeah. e o pessoal Puxas vai por subindo ti. a fasquia, estás a ver? Pá, e pronto, fomos lá ao campeonato do mundo, né? Ganhámos uns japoneses, tipo pela 4ª vez consecutiva. Pá, que é pessoal que está noutro nível, pronto. Mas eu estou a Noutro dizer nível, mas mesmo é isso que eu- assim, é isso que o eu vou Raid dizer, e é o isso que eu vou Stereosauro dizer. foram campeões do mundo. sim, Várias vezes. exato. Um bocadinho mais tarde, 2011, Chineses ganham e tudo. depois pá. ganharam outra vez 2012, se não me engano, e por aí fora. Mas lá está, tipo, é preciso haver campeonatos para puxar o nível, e isso é bem importante. Entretanto, desde 2012 que não há campeonatos em Portugal que nos permitam ir representar lá fora. A não ser nessa cena online, né? A não ser que tenhas convites Ok. por parte das organizações, que por acaso aconteceram alguns, inclusive é um que eu participei online em 2013 do IDA, que convidaram os Beat Bombers, e depois já não sei porquê nem o Raid queria participar ou podia participar, já não sei exatamente porque, o Stereosauro também não, e eu soube disso e perguntei a eles como é que eu fazia, só se podiam dar lugar. Yeah. Eles meteram-me em contacto com o gajo da organização, e ele, acho que ele perguntou ao Stereosauro, tipo, se era legit, tipo, se tinha nível ou isso, pá, e participei, pá, mas pronto, também perdi contra, isto era uma categoria online, mas quem ganhasse ia depois fisicamente.
E aquilo era ganhou tudo um votado canadiano, online. que depois até foi o campeão do mundo, pá, tipo, é pessoal mesmo. E bué aquela da cena, cromo. não há um grupo, pá, não sei se ainda existe, dos Scratchers Anónimos. Yeah, o que é? cá em Portugal. que é Exatamente, isso? que eu Yeah. queria falar. Eu da altura também fiz parte disso e Scratchers Anónimos basicamente era um Iam-se coletivo de reunindo, DJs e pessoal ainda existe. Eles estão no ativo. organizam jams e campeonatos. Campeonatos tipo underground. Não é bem underground, entra quem quiser mesmo. Tipo, é só ir às jams que há periodicamente, acho que é tipo 2 em 2 meses. Todos à volta da mesa. É Sim. fixe, bem. As E imagens aliás, que eles metem. eu inventei as regras da primeira vez que houve esse campeonato, que basicamente era tudo random, tudo. Tu não sabes contra quem é que vais, não sabes quem são os júris, não sabes qual é o beat. É tudo sacado, tipo, número, papel, estás a ver? Por exemplo, se tiras um papel, sai o número 3, é o beat 3, estás a ver? Depois tiras um papel, sai o nome de um DJ, tiras outro papel, sai o nome do outro DJ, é aquele contra aquele no beat 3. E depois sacas mais 3 e os júris, que são de entre os Também são DJs concorrentes, participantes, ok, yeah. é que vão jurar. Mas era só nacional isso. Sim, cá, Era a cena cá. deles. Pronto, Yeah, mas, mas pronto, pelo menos havia algo Sim, sim. organizado por nós, para nos entreter, para nos motivar, para nos... E aí tinhas lá pessoal Sim, conhecido. sem dúvida que as competições motivam mesmo a aparecerem novos valores, embora não seja, tipo, não seja tudo, né? Um DJ é para usar a sua criatividade, para dar espetáculos, para tocar na noite, whatever. Mas, posto isto, não achas que não têm aparecido DJs com skills, né? Com skills, estamos a falar de turntablist. Qual foi o último DJ que tu viste jovem que apareceu aí e estás a dizer, sim senhor, este gajo agora está aí um novo DJ. Yeah, diz lá um Porque em novo, comparação, MCs aparecem todos os dias, em todo o lado. um novo DJ. diz Um lá. novo DJ que tu tens, Novo. um turntablist, estás a ver? Não é DJs de house music. É assim, isto aqui é preciso ter cuidado, porque se calhar eu não o conhecia, se calhar o gajo já está aí à bué, estás a ver? O último. O último. Epá, não tem. Mas é um bom tema, porque não tem aparecido assim pessoal isso, mas eu também- do vinil. O último foi para aí o Slim Cuts, né? Não, mas já Slim está aí, Cuts tem uns já está aí aninhos, já. há Não. 10 anos, estamos em 2018. Mas é mesmo para mostrar que a cena é grave. Eu sou sincero, eu na altura não o conhecia, mas Mas eu- não me sei lembro que eu assim estava a depois do dizer Slim pessoal Cuts. mais recente. Pá, Nessa altura afinal há pessoal. o estás a ver? último que eu conheci, ouvi falar, mas não tem a ver que ele tenha começado há pouco tempo, mas apenas veio para Portugal, que é o DJ Madruga, que é yeah. turntablist. Sim, sim. Yeah. E ele é bem criativo. Exatamente. O gajo faz Estás a faz ver? umas pequenas cenas, ele até põe no Instagram, bué da fixe. Exatamente. Bem, mas isso até Curti pode bué. ter uma É capaz de ser explicação. o último gajo que está cá em Portugal. Sim, mas ele não é novato. Dá para Pois é, o que eu estou a dizer, perceber, não é novato, Yeah, mas, yeah, mas yeah. pronto, Sim, que sim, esteja sim. em Portugal. Sim, isso sim, Yeah. sim. Também só o conheci, acho eu, pessoalmente o ano passado. Yeah, yeah. Já o tinha visto, acho que. No parque, Não, Copenhague, a primeira vez que o vi. 36. Não, no Coliseu. ok. Que ele acho que abria o festival. Ok. Yeah, mas estava a dizer, eu acho que isso até pode ter uma explicação. Até foste tu num dos podcasts que disseste que pá, os sons novos também ninguém está a pedir scratchers e o caralho, estás a ver? Exatamente. Então se calhar não existe aquela cena a puxar pelo pessoal mais novo. Exato. Ou Não, mas seja, mesmo nas organizações da noite, imagina, não... ele próprio disse quando começou a ouvir hip hop que a cena do scratch puxou o gajo para fazer. Hoje em dia, se não tens essa vertente nas Exatamente, músicas, isto é tudo uma Yeah. roda. Tipo Ou uma bola seja, de neve. tem que haver o produto que te inspire e o produto seja as músicas que ouças scratch e diz, é isto que eu quero e tu fazer. ouves um rapper e um ganda beat. Então Sim, tens, hoje um DJ yeah. quer ser DJ para ir para o club. Né? é passar som. Ou um é- DJ quer yeah. ser produtor, Yeah. pronto, que é normal, não é? Não, mas tu quando não és uh, DJ sequer. Mas tipo, eu quando estava a dizer DJ estava a ser específico no turntablist, estás a ver? Não estava a dizer, Yeah. porque DJs já há vários DJs. Né? Não, sim, sim, sim. até uma DJs dica, recentes bem. de Não, cenas de swag E on o DJs hoje em dia é como MCs. Hoje em dia há o, Sim, o- sim, DJs sim, tipo... sim. o Andrés, o outro. Olha, o Andrés conheci o gajo tipo em 2011, era mesmo puto. Yeah, ele é Mesmo mais puto. novo. E participou num IDA. Foi? Yeah, ele Não participou sabia, eu não numa sabia que o Andrés era. Ele faz umas cenas, Pá, faz. pá, posso estar enganado, mas do que eu conheço dele, ele faz scratching, mas Uhum. tipo turntablismo, tipo, pá, 2 pratos, beat juggling e caraças. Acho que ele não é assim tanto disso.
mas eu conheci-o em 2011, ele participou no IDA, no Porto, na categoria de equipas, era ele e uma rapariga, que era a DJ Clips, se não me engano. Pai, mas era mesmo chaval, estás a ver? Pai, e hoje em dia está aí, Sim, senhora. está na E- berra e- na mesmo. estrada. Está sempre Ora, aí. se faz favor. Ali, se faz favor, só ver ali devagarinho, se a bateria está online, porque há bocado estava com medo, não toques em nada, se está ali 99, 100, está? Fixe, ok. Desculpem lá, Tá people. Mora is back. Bem, a dica é o que eu te ia dizer. E em termos de, que é outra vertente, que já não tem, quer dizer, tem a ver com skills também, que é a leitura da pista. Mas para o teu gosto, qual é que é o DJ, tipo, de party quer dizer, de party, mas não quer dizer que seja só Neptunes ou só sons de trap, ou... para o teu gosto, assim, por exemplo, Neptunes, para o teu Virgínia. casamento ou para a tua festa em casa do ano novo, qual era o DJ que tu ias levar? De cá? De cá. É pá, Só podes dizer um, boy. só um. Eu acho que vou dizer o Nell Assassin. Porque pá, é o meu DJ. Sim. Segundas-feiras no Yeah. Copenhague. Foi? Não, mas isso é um ganda love, tipo, o DJ que que deste mais props em cenas de turn técnica é o mesmo DJ que estás a dar props na cena Mas ele é, na club. mas ele também é party DJ. Sim, estás a sim, ver? sim, eu Tipo, sei. Mas imagina, podias ter um critério diferente, tipo, este gajo é bué da bom tecnicamente, mas depois no club, sei lá, Não. Também. Pá, eu acho que o Nell Assassin para mim é tipo aquele all-around DJ pá, que eu gosto, pronto. Sem dúvida, Yeah. mano, sem dúvida. Mas eu também via-te bué ligado, quer dizer, então, nos campeonatos só a cena tipo do raid. Por acaso agora pensei que ias dizer... É pá, porque na altura nós dávamos bué, estás a ver, e surgiu o convite. Ah. E pá, musicalmente o Raid é um gajo bué à frente, estás a ver, tipo, bué criativo, e surgiu isso, pronto. Isso é Aliás, estás a dizer isso, mas eu se houver DMC este ano, eu vou falar, pá, não vou ligar ao núcleo, porque depois de Supa, ou melhor, depois da equipa com o Raid, o Raid depois foi viver para as Caldas e juntou-se com o Stereossauro, e fiquei eu e o núcleo. Que ainda participámos tipo, no ano a seguir e ganhámos. Yeah. Ganhei eu com o núcleo, mas o núcleo atualmente não está cá, não vive em Portugal. Pá, eu vou falar com o Nell Assassin tipo, para fazer equipas. Aliás, estou a Que fazer também já foi convite, ele campeão. ainda- Hã? Que também já foi campeão. Também foi campeão, mas ITF. a categoria a solo e DMC também. Nesse ano, em 2008, foi ele a solo na categoria de 6 minutos. O Raid foi a solo na categoria Supremacy, que Sim. é tipo 1 minuto e meio, tipo mandar dicas, tipo dissing, estás a ver? Yeah. E depois fomos nós os três, eu, o núcleo e o Raid, em equipas, porque há 3 categorias. Não existe Mas nenhum scratch vinil. Não, o Raid tem, né? O quê? Português. Existe. Scratch Tool. Sim. Yeah. O Raid tem O dois. Raid, né? O Raid O só. Raid tem um. Não, Os o Raid. Os Sim, Beat sim. Bombers Mas têm dois. eu sei que Tem- o Raid tem já há algum tempo, mas não há assim mais. Não. É assim. Esse vinil é exclusivamente disso, como existiam cenas do DJ Rectangle e essas cenas. Mas tem que se também dar um lovezinho ao Bomba Jack. Bomberjack, yeah. Tinha lá umas trackzinhas em alguns Sim, vinis. sim. Eu tenho Que que uma eram- bomba! Foram bastante úteis e gastas Por até. acaso é uma cena que eu vinil. curtia fazer. E nem sou DJ, mas curtia Mas exclusivamente sim. fazer um vinil de. Yeah. Ah, sim. Por causa da cena das vozes e não Yeah, sei o quê, yeah, tipo. Só para scratchar, é isso. E eu acho que uma vez em conversa contigo, acho que faz falta haver mais a capelas. Tu agora até estás a fazer isso, Yeah, estás a ver? Yeah. Disponibilizar a capelas Yeah. e ou os instrumentais como se fossem os singles Exatamente. nos Estados Unidos. Exatamente. Porque era aí que os DJs. Agora há o Cerati, o Tractor, essas cenas, mas antigamente era aí que o pessoal ia buscar as Não dicas. fazes como Yeah, o Primo. mano, e a intenção é mesmo essa. Fazes mano. como o Primo, boy, que só faz das cenas dele. O quê? O Primo só faz das cenas dele, os scratch, né? Não, nem pensar. Não, estou a dizer. Não, Não, nem pensar, mano. os mais Não, conhecidos, boy. mano. Não, mano. Não, faz não tudo. sei. Diz-me um som do Primo. Eu digo já. Sei lá, foda-se isso também. Hã? Um som do Primo. Não, o que, Não, por exemplo, o que sei lá o Moura quer tu dizer estás é a que ele dizer- faz dicas do MC. Sim, quando faz um scratch, boy. Sim. Mas não é dele. Mas não, é tipo- não são dicas não são dicas de um som do Primo. Qualquer som, sei lá, Nazis Like, F-Man, F-Amazing, não sei o quê, isso é dicas do Ilmeric que não é de um som que ele produziu.
Estás a perceber? E tu Ok, estás a querer yeah. dizer que são a capelas que ele gravou. Yeah, Mas não. E bué da cena, seja old school, seja o que for. Não, por acaso não tem nada a ver. Mas ia dizer, a minha ideia é mesmo essa. E por acaso eu estou ansioso. E atenção, por acaso, eu antes de estar a disponibilizar os acapela, eu sempre fui esse boy que fazia bué de dicas, curtia dar rimas que ambicionava Que fossem usadas. nem campinar, reutilizadas. tipo, DJs não Tipo, passam mas- nada, que ouça, só sabem mexer nos pratos, Então, quando mas estão a lavar a louça, mas ou só ó, fazem scratch com o casaco. fecho do casaco, Mas, ó, Sam, não sei o quê, o gajo está sempre a dar onde é dicas que que é tu- para vocês usarem nas veras. Mas onde é que estão os teus acapelas? Pois, bem, mas a dica é... A dica pode não ser só a capela. Tu podes, numa rotina, sim. usar a música e repetir a dica. Fez tu, olha, o próprio Big Jamming, yeah. o DJ Big já até faz isso nos chats. Fez tu o casaco, ele só Sim, faz sim. scratch E mesmo com com esse fez tu o som. casaco. Yeah. Tipo, é tipo, sei lá, não tens o acapela, ser criativo, tirar a frequência, whatever. Sim, Estás a sim. ver? Não, mas mesmo, É o que eu estava a dizer seja também, em que- música, Aplicações. ouvia-se muitos sons de hip hop, tipo, mesmo nos anos 90 e 2000, que o pessoal scratchava mesmo Com o a beat. música, tipo, tiravam só os graves e scratchavam mesmo. Exatamente. Yeah. Não, e bué de sons disso. Acertavam o BPM e sim. Bué de sons disso, estás a dizer do Primo e tudo, há bué de Sim. cenas que às vezes não tem o acapela. Ainda agora, quer dizer, o ano passado fiz isso no álbum do CCD. Há lá, o som que entra ao Beware Jack, eu scratch lá uma dica que não é a capela, sacámos da música mesmo, Yeah. tirei os graves e estou a scratchar com os drums do outro beat por cima. Boy, ainda bem que agora falaste nisso, bem. Eu não queria falar agora que eu já te estava a esquecer, bem. Bem, Vou-te falar disto, bem. Puxãozinho de orelhas, já sabes o Ui. que é que eu vou dizer. não sei. Sabes o que é que eu vou dizer, bem. O que é que eu fiz? Foi a única falha do X-Ato na vida. Não é uma falha, mas é uma falha, bem. Tu usares a mesma dica, bem. Que estava no coisa do Bling e usaste para o Kilo. Não. Já sei Living o que é que My vai. Life. Mas é assim, já Esse sei o foi que para vai que ser. som? Para que som? Não, mas isso é ele. Não. O Living My Life é ele. É no, Sim. é no, Mas depois usaste é para no o Bispo. no Bispo, exatamente. Exatamente. Mas a dica é essa. Não. Então, Os Scratch a dica- Tools, a boa da gente. Não, o aquilo é mesmo uma DJ dica, usar a mesma aquilo cena, é uma não. dica minha. Fui eu que gravei em minha casa. É a minha voz. Aquilo foi pensado já para um outro tema. Que ia sair depois, Bi. Que ia sair. Não, Imagina. Não, a dica não é O essa. Beware É aquele diz assim, som. "Bah, eu preciso de uma dica scratchada, mas a Yeah. dica não existe. Então ele deu a dica. Que originalmente era para aquela música. E depois usou primeiro Usou numa. primeiro para outra. Não, a dica é: eu gravei primeiro para o álbum de Bling. Exatamente. Pronto. Mas aquilo, pá, teve. Eu disse Beware, teve- mas é Bling, é deles. Sim, mas aquilo, aliás, quem ainda mais lixado que o Beware ficou a Sim, bichar sim, na sim. altura, whatever. Mas lá, eu gravei aquilo para esse tema, com esse propósito. Mas pá, depois avalia atrasos, anda para a frente, não anda, acontece, não acontece. X disse fuck it. Não foi fuck it. Tipo, o Bispo foi à minha casa, tipo, mostrou-me sons, não sei o quê, e eu lembrei-me, tipo, esta dica faz também sentido aqui, why not? Não, eu também já reusei tools. E esse que estás a dizer, essa frase até é tua, para mim, de um certo aspecto, está-se bem. Mas é aquela dica. Epá, eu percebo que, sei lá, que o Beware ou que o Avi não tenham achado piada, mas na altura, epá, é daquelas dicas, man. Há projetos que tu fazes parte e que depois aquilo tem alturas menos boas, anda para a frente, não anda, acontece, não acontece. Pá, entretanto chega outra dica ao lado e está a acontecer e fez sentido. Mas tu sabias que aquele ia ser sempre utilizado de qualquer das formas? Porque é que... Não fizeste outra A voz. minha dica é tipo assim, epá, podias ter ido buscar outras cenas, vai, tipo meio lazy, num certo aspecto. Vai, só tenho esta dica aqui, vai, não tens mais dica. Epá, porque se fores ouvir o som do Bispo, aquela dica encaixa perfeita. Eu acho que o que eu estou a scratchar, a dica que eu estou a usar, faz todo o sentido naquele tema. Sim, mano, sim. Pá, e a dica é minha. Não, tens razão. Eu pondo dizendo, aconteceu-me isso bué de vezes. Olha, então vou-me dar um exemplo. O beat original que eu usei, até há pouco tempo também disponibilizei no TV Shellas. Originalmente, a cena que era
do 16/12/95, não sei o quê, de Quebrar um Destino. Sim, sim. Estava no beat do Oscar e Bourbon, que até um som chama-se mesmo Quebrar o Destino. E eu usei o mesmo sample. Não era Quebrar um Destino. O Destino, não sei o quê. Sim. A mesma dica. O beat original, por isso é que na música dos Dilema não está, mas também está disponibilizado no TV Shellas, da chave da saída dos Dilema. Tem lá uma capela do Carlos do Carmo a dizer ficar a olhar. Que tu usaste também mais tarde. No instrumental. Mais tarde usei no tipo a Viva. mesma dica. O grito que está no Andar à Chuva. Pharrell. A Orelha Negra do Since Been Gone. Mas lá está, isso é são dicas tuas, Yeah, tá bem? yeah. Tipo, E algumas até não são minhas. ok, mas pronto, sei lá, é da tua Yeah. criatividade. Sim. Epá, eu não. Não, acontece. Pronto, sei lá. Estás perdoado. Mas pronto, É era isso. Mas é interessante um gajo também tocar nesta, Sim, claro. nesta dica. Pá. Bem, tens feito cenas que não estão ligadas ao hip hop, tipo atualmente? Sim, olha, ainda agora dia Sem, 30. não, sem ser de tipo mix de DJ mesmo. Sim, o Super Squad, por exemplo. Yeah. Eu toco com eles. Mas o Pascoal ainda conta, assim, uma beca. Não é. Tipo... Porquê? Porque o Zaki cantam. Não, porque o dancehall é bem ligado também ao hip hop, acho eu, de certa Vai forma. cantar mais, meu. né? Epá, Faz uma festa de hip hop, Mas já eu queres não- ouvir dancehall. Mas aí fazes o. não, eu li, pá, faço scratch, mas é uma cena pontual. Eu ali estou a cargo dos backing tracks, porque aquilo Não, ao vivo. tu também te encarregas do que o coisa se encarrega. Que eu agora Os esqueço. autotunes. Sim, Yeah. és tu. Yeah. Fogo, espetáculo, man. Que aquilo tem que ser um certo tom. Tu Aliás, sabes esta música é no eu- Lá menor ou Eu fui whatever. parar esse projeto por causa disso. Porque Por perceberes isso. por causa de. Eu não, Como é que fazem para usar ao vivo? Não é com pedal ou assim? Não, Não, sou não. eu. Porque cada música tem um tom. Ok. Tu Yeah. tens que Sim, fazer sim. o. Aquilo, pá, aquilo tem um Um pré- preset que yeah. tem a escala, tem, Yeah. tem a nota Ok. base e a escala. E se aquilo tiver mal, os gajos são bem da mal. Mas é assim que se usa sempre ao vivo? Autotune? Epá, com eles é. Com eles. Mas tem Ok. que ver com os Não, mas com o há- género há musical, outras não é que eles maneiras. não saibam Ok, cantar ok, ou whatever. Aquele estilo, raga, dancehall, eletrónico, Ok. e o que eles fazem é assim. Não, mas tu também tens boa essa cena, tipo, que se calhar há pessoal que não sabe que tu quando tocas com as bandas não te limitas tipo... A meter play. Não, não é até meter play, a ser DJ, ou seja, és mesmo parte da banda no aspecto de normalmente levas o teu teclado, levas pads, Sim, né, tocas. Yeah, eu tento incluir alguma musicalidade naquilo que faço. Yeah. Não estou ali só. Estás ali bué tímido, mas estás ali a fazer. Dicas, estás a ver? Pá, nem que sejam. Porque eu não tenho formação musical, pá, mas nem que sejam pá, umas linhas de teclado básicas ou disparar uns samples ou mesmo scratchar melodias ou partes de uma parte melódica ou percursiva, sei lá, ou manipular um sample, mas tudo isto integrado com a banda. Mas isso foi porque um dia te pediram ou tu acho que Não, sentiste mesmo a necessidade de. eu tipo, Pá, não vou ficar aqui eu parado antes de só. Blink Project fazia parte de uma banda pá, onde era mais ou menos tipo Linkin Park, Incubus, mais ou menos essas ondas. Era uma New cena de metal. rock, que eram só goik. E eu já nessa banda já usava, pá, já tocava umas cenas. Loops e não sei o quê. Sim, e os backing tracks com os cliques e não sei o quê. E depois em 2008, 2009 que foi o Avishai, que é um israelita, um amigo meu israelita que veio para Portugal, porque a namorada dele é de cá, a atual mulher, veio para Portugal e descobri-me no MySpace, pá, não sei bem como, mas descobri-me no MySpace. One Love, Avishai. Yeah. Mandou-me o convite e na altura a ideia era criar nem sequer tinha necessariamente que ver com banda, mas era criar um projeto em que as cenas fossem mais orgânicas e ter um DJ que manipulasse samples e não sei o que. E eu achei que aquilo, isto faz todo o sentido, é o que eu queria fazer, mas que não faço na banda porque é de rock. Queria uma cena mais E freestyle, nós mais... mostramos aqui alguns e projetos de Blink do episódio com o Ramalhete. Eu vi. Yeah. E o Biru fazia parte inicialmente. Quando o Avi falou comigo, a ideia inicial era fazer uma cena. Conhecem Jazz Liberators? Yeah. Pronto, era musicalmente a estética era essa.
obviamente não estamos ao nível deles, mas e a ideia inicial era convidar vários MCs, pronto, para participar numa onda mais, pá, porque acho que na altura, agora se calhar já há, mas na altura não havia essa estética, essa musicalidade, pelo menos cá. E depois percebemos, epá, mas depois para tocar isto ao vivo, pá, grande se filme, é um é. delírio, não vai dar. Então fomos, pá, afunilando e demos com o Biru e fizemos o primeiro CD com o Biru, o primeiro álbum, e depois lançámos um EP, Que estava lá o Kilu e o Scratch, né? que depois do Biru convidámos o Scra. Foi aquilo que eu trouxe. Não foi aquilo que eu trouxe? Sim. Aquele meio castanho Eu queria deixar para mais tarde, mas pronto. meio amarelado. Que eu reparei que vocês não tinham. E até tu, man. Então tu entras no CD e não tens. Não tenho, boy, não Pá, tenho. trouxe aí Não, eu por não causa tenho. do. Espera aí. Só o João Moura é que tem. Trouxe aqui umas coisas para vocês. Oh! Shit! Olha, um para cada um. Que é isto, pá? Crossover e DJ X-Ato. Crossover e DJ X-Ato, boy. Yeah. Boy, também tens beats do MC Boom Bap. Já dá bué. Não, 2016. Era por isso que estavas-me a Não, perguntar. Isto aqui, as produções, algumas. Há um beat que é tipo 2006, mas vê lá. DJ Que Tombo. até foi Phonics. o NGA que gravou o Cross. Oh, Olha, eu. Esse tenho. Tu tens este, né? Tenho esses três. Exato, boy. Come on. Isto não tenho. DJ E Tom. reparei que vocês. Que, Esse não pá, tenho. desculpa lá, um deles está meio escafiado, mas Não, eu não só vou. tinha mesmo estas. Mas tens É mesmo- mais? Não, Não, se tens para ti, tipo o teu. tenho Obrigado, o meu. mano. E acho que se Eu não falar tenho com o meu. Avi, Este eu tenho, boy. pronto, Este eu também tu tenho, entras é. nesse álbum e eu acho que pá, a gente deve ter dado isso, tu é que deves ter perdido. Isto foi Mas gravado no pronto. CCLX, Sim, não? porque os boys não falham. Eu como entro É, neste, não. eu tenho este. Este também tenho. Não, É mega dope. não gravámos isto em vídeo. Eu entro Ou neste. isto foi boy. remake? A dupla. Sim. Isto A aqui dupla, já caminho. tens? Tenho, assinado pelo meu Ah, pelo e tu meu boy tens isto? espanhol. Tenho Pronto. também. Pá, tu tens. Também tenho este. Isto aqui tinha lá em casa. Também Só tenho. Ei, o Só Raptor tens, também só tens tem. dois. Tens este? Não tenho, boy. Tens o magistrado. Eu tenho Não, essa dica. não. Pera, eu tenho. Ramalhete. Tens o Estás a outro, o perder, anterior, que é Peraí, capa eu- verde. Eu não Capa sei se verde. tenho este, mano. Tens um que é capa Mas verde do seca. som. Ou tenho? Não tenho. Mas pronto, pá. É. Magistrado, boy, cassetes calculei. perdidas. DJ Yeah. Yoke. O magistrado está de volta. O magistrado também fez parte de Bling. Fica aí. Sério? Yeah, Também. Também. É maguê. E Mas fez, que é e depois- fez bué depois? concertos connosco. A cena Sim, senhora. Naquele clube Sagrada Família. do Johnny. Yeah? É Sagrada Família? Sim, Que era lá em baixo. Sim. Sim. Acho que teve outro nome. agora Teve não outro me nome lembro. antes. Epá. Artimanha. Artimanha, claro. Pá, o magistrado, eu acho que até esteticamente, eu acho que era o MC que talvez se esteticamente, vá, Sim. que dava mais impacto com Foda-se, o Bling. magistrado sempre foi mega underrated. Yeah. Em Portugal. Yeah. Porra. Aquele boy meio Quilu, meio. Yeah, tinha bem. aquele E- flavor. E depois trabalhámos, antes do magistrado trabalhámos contigo, mas depois tu na altura estavas a fazer o álbum Yeah. e foi por isso que começámos a trabalhar com o magistrado. Epá, são dicas. E não, mas tipo mega fixe, tipo, Sim, estamos a rir. no Pai, gosto. sabias que a Marisa, a fadista, fez um casting para ser vocalista dos Clip Noise e não? Sim, não. Ah, e não passou? Yeah. Ou eles gostaram dela, mas ela depois entretanto aconteceu ali qualquer coisa. Mas pronto, whatever. Foi agora só uma dica. As voltas que a vida dá. e depois trabalhámos com o Kilu também. E fizemos alguns concertos E o que é com que ele. aconteceu? Porque é que o Biru. O Biru. Ou a ideia sempre foi tipo até com o Clip Noise style. Quer dizer, os Ir Clip Noise, mudando. a ideia deles também dos Clip Não, Noise porque também nunca Blink foi de certa forma grande. sempre foi mais a banda, né? O vocalista era mais um complemento. Blink Project sou eu e o Avishai. Ou era. Damn. E depois Já havia. Porquê é que já não é? Epá, porque a dada altura, tipo, aquilo. O processo do álbum que fizemos com o Beware, pá, foi bué sim. penoso. Aquilo demorou Sim. bué de tempo. Desde a fase da criação, depois a fase da mistura. E até um gajo pensou que ia ter mais, de certa forma, né? Ia ter assim mais impacto E depois é a isso, cena, né? tipo, pá, eu adoro bandas, mas tipo, pá, suportar isso, o investimento que é preciso, e depois, pá,
bué ensaios, bué da guita gasta nas salas de ensaios, whatever. E depois o retorno, pá, passado alguns concertos, se calhar, ou há anos até, não é aquele que trabalhaste imaginaste ou fazer, que pretendias. Pá, torna-se cansativo, pá, e um gajo, pronto, depois vai tendo outros projetos e outras coisas e acaba por ficar para segundo plano. Mas, e depois acabei por encontrar, não são produções minhas ou do Avi ou da minha autoria, mas no NBC um bocado esse conforto, porque é musicado, é com músicos, a onda é a mesma, na minha opinião, pá, e é um projeto que toca, pronto. Não, e a cena interessante que há bocado estavas a falar é que, por exemplo, às vezes as pessoas pensam o DJ para ser convidado só para scratch ou para carregar para pôr o próximo som, derivado à suposta limitação de estar só a trabalhar com os pratos e que será só scratch. Mas não, agora cada vez mais a mesa até tem os pads que tu também podes, é quase DJ e MPC ao mesmo tempo. Podes ritmicamente logo brincar com cenas que para fazeres multitasking. E podes pensar, hoje em dia um DJ não tem que estar só a usar os giradiscos. A mesa de mistura tem entradas, tu podes ligar lá qualquer coisa. Podes ligar lá o som de um teclado que entra. Uhum. E podes fazer cuts com... Eu fazia isso em Bling. Tocava umas Quem é que notas fazia num isso? teclado Era o e Qbert. cortava. Que fazia, tipo, era o Qbert que fazia isso tipo, na rotina, tipo violinos e whatever, tipo... Eu não me lembro, havia um DJ que fazia acho isso. que era não é? mais tipo, o Qbert devia ser mais tipo A-Track ou um gajo O Qbert é mais mesmo a cena... a cena do Qbert é mais Fader e... é mais técnica mesmo e não tão musical. Eu por acaso, pessoalmente, eu acho que, pronto, derivado dessas ferramentas, as pessoas têm que usá-las e também ser criativos com elas. Mas eu quando vejo rotinas e o pessoal está a usar bem os pads, eu penso, qualquer dia eu também sou DJ. Qualquer dia eu também estou aqui e faço rotinas espetaculares. Mas espera aí, tu és DJ? Não sei, faço música de vez em quando. Para mim, DJ... Não, mas tu fazes passagens. Faço blending. Isso para mim... Isso para mim é ser Não, porque DJ. Sim, claro. Sim, sou DJ no sentido da palavra. Mas Sim, respect. Mas respect the DJs. Mas eu- DJ eu- sempre daqui já Eu quando o IDA começou a incluir nas competições, tipo a cena dos pads e depois tipo, estás a ver uma rotina de equipas, dois gajos. Há um deles, atenção, é um campeonato de DJing e há um deles que nem sequer toca nos pratos. Epá, não. Então, fica só pé. Só nos pads, só. Não, Pá, não, e isso para mim. não. E ganharam. Sério? Há um ano, acho que foi 2012 ou o que é. Acho que foram uns polacos até. E ganharam. E pá, eu fiquei mesmo. Não, mano, isto não está fixe. Eu também fico Isto não, assim. isto não é DJing. E eu comentei, eu fui lá ouvir. Disc jockey, não toca nos discos. Não, Não, eu não estou a dizer que ele é DJ, mas se aquilo é um campeonato de DJing. Não, e é mesmo isso que eu estou a dizer, já. Pá, e o Se não fazia já e time com o gajo Sam. tem que aceitar as novas cenas e eu acho isso uma ferramenta fixe, mas tem que haver ali um equilíbrio. Tem que haver, Tipo assim, coisa, mas depois dizer assim, não, mas não brinques comigo, não brinques comigo que eu sou fedido e agora estou aqui, pá, esta ideia que eu tive, mas não brinques, tipo, que é para o pessoal sentir aquele skill, mano. Eu acho que o skill, eu respeito bem o DJ por causa disso, porque se o DJ fosse só carregar pads, eu ficava assim, ok. Eu também sou. Agora, a dica é, boy, eu não sei fazer. Não dá, boy. Isto é fedido, não é fácil, não é nada fácil. Eu faço o baby, está-se bem. Agora, caranguejos e a cena, acho que até a competição do freestyle da Red Bull, acho que veio um bocado de revitalizar a cena do DJing, da competição entre DJs, porque ali não há tanta. Porque no DMC e no IDA tu podes construir de raiz a tua rotina toda e aquilo bate tudo certo, não sei o quê, até podes pôr efeitos, mas no freestyle o que conta ali é a interação com o público, a musicalidade, e se tu estás só a pôr músicas que o pessoal não conhece, o pessoal não reage, né? E isso também tem a ver com o ser party DJ, que é o que o freestyle veio puxar um bocado a isso, e acho que trouxe a legitimidade à competição. em relação a festas, já não passas há algum tempo, não é? Epá, Passando. epá,
Não muito, às vezes Mas no no Copenhague, Mas também tu nunca foste assim, tipo. É né? assim, Residente. Não é residente, party DJ mesmo, tipo Não, party. é assim, Não, pare, Bi. eu Já devia já passar, eu- se calhar, vai antes de passar um concertos ou depois, Não não? estou a dizer que ele não sabe passar som fete, mas estou a dizer, tipo, vês o X-Ato, vês sempre um gajo, tipo, um DJ de banda, um DJ de estúdio, mais do que um DJ de noite, tipo, de cá aos sábados. eu tenho ou- essa noção. Eu acho que a maioria do pessoal, quando pensa em mim, Sim, sim. estou um bocado conotado como DJ de bandas ou de grupos. Sim, sim, sim. Mas eu curto passar, eu curto passar música tal como qualquer outro DJ, acho eu. Eu ainda estou a pensar quem é que escolheria para a minha party, pai. E por acaso acho Não que era o teu DJ? Hã? Não era o Cruz? Pá, não é por causa de Não era o por ser Big, meu boy. DJ, boy, E o não. Big, what up? O Big também é meu DJ entre aspas, quando eu toco coisa, mas o Cruz, pronto, é a pessoa que eu sou mais fiel, mas só que um gajo também não pode só estar a pensar nisso. A dica que eu estou a Só pensar nos é... prémios. Há bué de gajos... Pá, por acaso tu conseguiste responder, eu não sei se consigo responder, pá. Há um Chroniczinho, boy, há um Assassin, há um Mr. Cheeks. há um Mr. Cheeks, há uma Ou então pode ser tipo Bomberjack, boy. No casamento dele ele é que tocou. Yeah. Tipo, ok, calma aí. Olha, Agora eu vou passar som. Houve uma vez, lembras-te daquelas batalhas que havia no mini mercado? Mini mercado? Sim. Ou no mercado ou no mini mercado. Da MPC ou de... Também havia essas. Ah, não, mas de os dia. DJs. Ficavam. Também- Que era 2 DJs contra 2 DJs. Sim, às vezes até era mesmo o próprio Maná e depois o Riot. E houve uma que era para ser eu e o Chix contra o Raid e o Diniz. E Uhum. depois já não sei porque o Chix não pôde ir, fui eu e o Manaia. Mas eu não conhecia o Diniz, que é um gajo mais da eletrónica. Sim, do Man, Lux e caralho. mas ele só tocou vinil Yeah. e eu fico, pá, ganda set, grandes discos, meu, fiquei mesmo. Eu por acaso Fiquei eu de tenho boca sempre, aberta. tenho sempre na memória. Curti bué do set do gajo. Do set. Eu no, Diniz Lu, toca bué. eu no Lux, estou lá, eu aquilo, e ele no fim da noite passa 2 sons que nós. Pá, na altura. A dica dele era tipo mais drum and bass, né? Sim, Yeah. mas ele passa no fim da noite 2 sons de hip hop que ainda não tinham saído, bá. Tipo um maxi que era um som dos Alcoholics, da Flute Song, e outro era do Cameron, passou back to back e eu aquilo. Bem, é um momento que ficou para a história, pá. Quando um gajo passa uma cena. E aí é que está a cena, mano. Que é tipo Yeah. assim, eu sou esse tipo de público, mano. Eu também, boy. Que é Yeah. tipo Eu assim, também, mas a maior surpreendente. parte. Oi, que Isso- som é este? E estou a curtir bué, Isso bué. é Não é tipo 10%, assim, bué. não E- conheço este som, fuck you, vó, Yeah. Não, bué, não conheço este som, ganda som, que som é Yeah, este, yeah, bué? yeah, Estou a yeah. curtir Yeah, bué, boy, mas isso numa casa é 10%. Pá. Isso numa casa. Ah, bué, então um gajo é mesmo uma Infelizmente. uma- Yeah. Mas eu também. Eu falo bem disso, Eu curto falo ouvir bem cenas. disso. Ou que remistura fresh. é esta, ou Yeah. whatever. Pá, nem tem que ser uma cena fresh. Mas acho que tu fores um bom DJ, tipo, consegues fazer sempre essa cena. É quase como estavas a cena do Jazzy Jeff, que é tipo, tu podes tocar whatever, mas manter tipo ali a cena do club sempre going. Não é tipo, ei, boy, já não, agora meteu um rock. Internacional, essa era uma boa. Yeah. E a internacional, o que é que tu levarias à tua party? DJ Kentaro. Kentaro. É o meu DJ preferido. Tipo, não sei o que Yeah, o gajo é Mas é conhecido, tudo? Skills Yeah, e de party? yeah. Tu quando escolhes um skill, tá. Não, Kentaro. Pá, Eu já vi. há vários. Pá, que eu não consigo tipo, fazer aquele top 3, é impossível. Yeah. Mas, pá, tipo o A-Track, o Craze e o Cantar estão lá, de certeza absoluta. Por acaso o A-Track já O cantar também é de competição também? Foi campeão do mundo. Esse nome não é nada. eu não É também um não, japonês, boy. é um japonês. Pá, mas ainda hoje, man, tipo, o gajo faz dicas. Mas já viste um set dele na party? Sim. E o gajo, pá, tipo, e nunca vi o gajo a falhar. Já vi bué de vídeos, nunca vi aquele gajo a falhar. Tipo, é mesmo. Pá, Tá, mas internacional para o par e podias levar mesmo boa da gente. Já fez aí um boiler roomzinho? Bola Room acho que não, por acaso acho que não. Mas pá, pesquisem DJ Kentaro. Para mim, E tu, MC, nunca quiseste dar uma rima? Pá? não, eu sou bem da mal com letras. Tipo, quando o pessoal está a gravar, às vezes até tipo, posso ter umas ideias bacanas e digo, mas pá, não consigo decorar letras. Não, dica. Não. Bem, e estava a pensar uma cena, mano. E Agora- respeito bué, pá, tenho gravado pessoal mesmo que é pá, pessoal mesmo flawless a gravar. Tanto a gravar como ao vivo. Ao vivo. estás a ver? Yeah. Tipo,
Rapper mesmo do sangue. Bem, queria ter outra cena, que estava a pensar. Como é que se diz exato em inglês? Boxecara, né? Sim. Ou Não, Razor Cut. Ou... Será Yeah. que deve haver assim, de certeza que também já. Exato é uma brand, é uma... É tipo Gillette, esse bem. tipo de cena, É tipo ok, Gillette, bem. Tipo, Yeah. Ok. Não, mas para dizer que é um grande nome. É um nome que não vale a pena perguntar porque é que é X-Ato. X-Ato corta, bem, Não, corta. Yeah, yeah. mas, estás a Mas ver? já- Eu mas não havia sou outro. X-Ato por causa disso. Não. Não. Então, Isso, Pá, a cena é tipo... mas também não tem esse significado. X-Ato corta. Sim, X-Ato corta. mas Mas não é- quando, não foi por causa quando, eu disso. quando eu pus essa alcunha não tinha nada a ver com DJing. Eu precisava de um nickname para o Mirk, né? e na altura tinha a mania que era hacker e fazia triplis e não sei o quê. Então numa das minhas aulas eu estava a fazer um trabalho qualquer que tinha a ver com X-Atos e tipo fiquei naquela tipo, X pessoa oculta, ato de fazer cenas. O meu nome vem daí. E depois o pessoal já me conhecia por X-Ato, não sei o quê, e ficou DJ X-Ato. Porque também, pronto, depois sim, Fazia tem sentido. que ver com os cortes. Mas não vem daí. Vem Bem, eu, por acaso, quando comecei a ouvir ele a tocar, quando eu apanhava a passar som não, mais tipo na mesa para um rapper, achava bem estranho uma dica nele, que era o único DJ que eu vi com aqueles fonezinhos pequeninos. Bem. Eu agora já não uso tanto, mas... Quando usas Mas- ou não usas atualmente? Não, uso. Mas é só porque muitas vezes esses fones, os maiores, né, estar por cima das orelhas, tu para ouvires bem tens que esgalhar bué e isso ferte os ouvidos, o tímpano, quando estás muito tempo. Pá, os outros, os pequeninos, Como estão mesmo perto. pá, entra no ouvido, é Aquilo confortável, isola estás a ver, bem, é. atenua bué o ruído exterior e não precisas estar tão alto. Mas via E bem desde, isso. desde que te sintas confortável. Agora estavas a dizer X-Ato, esta semana lembrei-me de outra cena que não tem nada a ver. Bem, que é, eu assim, durante bué de anos há um bacana que é o... Olha, por acaso até de uma forma que até... Qual é aquela 6 Degrees of Kevin Bacon de separação, também tem a ver. Que é... Alguém que conhece alguém? Não, daqui a bocado já vais perceber o que é que tem a ver contigo. Mas primeiro vou dizer, se eu disser a pessoa, até esse cara vais perceber como é que vai... A pessoa que eu quero falar é o Jimba. O que é que Jimba tem a ver com X-Ato? Jimba. Como é que do Jimba vais para o X-Ato? Eu curto bem esses jogos, mas a dica que eu não quero falar é essa. Mas eu vou dizer como é que do Jimba vais ao X-Ato. É que o Jimba era de um grupo que se chamava Afonsinhos do Condado. através E os Afonsinhos do Condado, o contrabaixo, que era também... Tá aqui, olha. Sim. Trabalhou com os da dupla. E aí... Peraí. Está aí, não faria. Funny game. Que foi, Trabalhou contigo também ou não? Foi a R na Universal. Não trabalhou contigo? Não. Há o Manel Faria e há o Nuno Tempero, mas não. Mas diz. Hoje agora conta a coisa que eu já digo, qual é a dica, que a minha dica não tem nada a ver contigo. O Nuno Faria, que era baixista, de Focinhos de Condado. Ele também não era vocalista. Foi, Não cantava acho que numa... cantava Sim. mas não, Sim. mas assim vocalista não. Mas ele foi professor do espanhol na ETICO, acho eu. Ok. E foi daí que depois fez o link e ele andava na estrada connosco. Eu lembro de ver vídeos na FNAC até e tudo. Íamos os três na carrinha dele, com o contrabaixo assim, todo, pronto, lá no meio de nós, e andávamos com ali na estrada. Um gajo super bacana, meu. E houve uma altura que ele foi à R na Universal, e acho que até foi ele que assinou a Kika, já não sei, para como é que era? Os Blackout? Blackout, exatamente. E é um gajo mesmo 5 estrelas, bem fixe. Bom, e a dica que eu queria dizer era... Bom, o Jimba é um gajo que sempre marcou-me assim sempre tipo... um dia até quase que apetece-me queria convidá-lo para debater uma cena que o gajo tem, que ele até dá aulas sobre isso, não sei se era na ETIC ou na Restart, sobre a linguística e o caraças.
Pá, que ele é mesmo curto apanhar as cenas. Nós não dizemos as cenas assim, então não se podem cantar assim, ou não sei o quê. Estás a ver? Sim, sim. Eu lembro-me que até. É pá, sim, há cenas que até às vezes um gajo força um bocadito e o caralho. Mas eu lembro que até o som ainda não tinha saído na altura e eu dar-lhe a capela do Poetas de Karaoke e dizer-lhe uma cena, não sei o quê. Mendigos vendidos por cêntimos. Ele, mendigos, não é mendigos, mendigos, não sei o quê. E eu, pá, foi, come on, bi, tipo. Sei lá, um gajo rimava. E ele, não, isto não é assim. Eu estou-me a especializar nisso e o caraças. Tens de dizer mendigos. Músicas que não sei quê. Lasanha. O quê? Lasanha. Ó malhão, que vida é a tua vida? Nós não dizemos vida, é vida. Malhão, que vida é a tua? Mas não é que vida, não há estrelas no céu. Estrelas. O gajo era bué picuinhas. Bué picuinhas na cena. E eu estou sempre assim. Eu por acaso às vezes há umas que já apontei. Um dia vou-te apanhar, vai. Assim, como é que diz? Por exemplo, vou-te dizer assim, vai. Diz-me como é que se diz um número maior do que XL. Diz lá. XXL. Já. Diz lá. XXL. Eu não ouço o S, boy. XXL. Devia ser quase tipo uma pausa, não é? É. XXL. Diz XXL. Parece que estás a dizer xixi. Eu curti dizer assim, Jimba. Olha aqui este casaco. Que tamanho é que é? Só para assim de sorra. Que tamanho é que é ele? XXL. Nabi. Mas agora já não podes fazer isso, que ele já vai saber. Não, acha que ele vê isso. É claro que não vê. Ou mesmo outras dicas, boy. Isto aqui é linguística. Ou tipo dizer assim, mostrar-lhe o detergente. Aquele detergente. Beatmaker. Qual? Diz-me aquele detergente que rima com Sam da Kid. Tide. Lá fora diz Tide, boy. Yeah. Boy, é mesmo assim? O que é que queres? Estrangeirismos, bem. Yeah. Nós é que acho que dizemos mal. Nós não inventámos dicas. Boas cenas que a gente fala em português, mas são merdas inglesas. Americano. Tide, inventámos Tide. É uma cena internacional, aquilo é original, é Tide. A malta diz Tide. Mas pronto, boy, foi um momento de Jimba. Jimba, vou-te apanhar, Bi. Mostrem isso, quem conhecer o Jimba, boy. Jimba, esse boy, quer-te apanhar. Não, vocês nem devem saber. Xato, o que é que andas aí a ouvir, boy? Epá, Não, deixa-me só perguntar, pá, como a gente nem sequer tocou na parte da produção, tens aí. Pá, eu sinceramente não me lembro de um som que tu tenhas produzido. Eu também, mas eu há bocado, como estava a dizer um bocado mesmo isso, eu também Yeah, estava para falar disso. Mas não, pode haver um som, não, as cenas que têm assim produção O bling. bling e assim É uma mais. coprodução. Eu também por acaso pensei nisso. Yeah. Um beat só, produzido por DJ Xato, não existe. Ué. Epá, que tenha saído, acho que não. Mas. Pois é. Mas Sim. Estavas a ver aí nos CDs. no DNBC, no álbum DNBC, há ali várias coisas Foste tu. que é edição ou Tiveste coprodução ali o ou input. mesmo arranjo. E algumas até esteticamente mudaram bastante a música, pelo menos como estava quando eu cheguei ao projeto, porque inicialmente Pronto, mas é quase uma inicialmente- coprodução, né? sim, Acaba por ser. sim. Mas não gostavas de fazer uma cena tua? E estou a tratar disso. Já 2018 ou 2019? Já é muito em cima. 2018. Sim. E qual é a vibe? Sven Vat? Não. Isso é até que não sabe. Não. Transe. Não, mas pá, olha, conheces Vancil? Não conheces, boy? Então, boy, C2C, boy. C2C, Hocus Pocus. Em francês. Sempre diz Tony Seal. Ou Sim! Alta, Sim, na sim, verdade sim. tem um projeto que é Alta, que é ele com Já sei, com o Jay curto bué. Medeiros. Ele sabe o que Não, é. curto bem. Aí as Gemedeiros, bem. Fogo, eu É cheguei a estar em trabalho na altura do É MySpace. Jay ou Jay? Poucas. Gemedeiros, eu cheguei a estar em contacto com ele na altura do MySpace para a gente colaborar, velho. Porque o gajo é português. Sim, sei quem é. Não, mas diz. Pá, não, é pá, a ambição é essa a onda entre isso e talvez Pretty Lights ou Grammatic. Pretty Lights. Boa. Pá, porque. Mas o Vancil acho toca que- boas cenas. Eu sei, não, estou a dizer
porque ele a solo também tem cenas na onda da alta. Aliás, Pretty Lights é que nunca teve até capa, rima, não? meu. Sim, mano, esse gajo Já, é... qual era o nome do grupo de Jaime Medeiros? Não se lembram. Ele começou num Aí, grupo. o Bob é que sabe isso, velho. Por acaso ele estava. Ele é bué da The fã do. Precautionist. exatamente, exatamente. Precautionist. Essa uma dica assim. Hip hop, Não sei se até não saiu na Rockers a primeira cena deles, mas não estou na dúvida. Era assim uma cena meio independente. Mas já, dizem o que é que tens estado a ouvir? Pá? Epá, ultimamente, a nível internacional, é mais essas ondas. E mesmo alta, que é a cena do Vancil com o Jay Medeiros. Pretty Lights. Estava a É dizer só há bocado, instrumental, o Pretty né? Lights, é. O gajo nunca veio a Portugal, não é? Já. Já, velho. E a cena é Foda-se, que... eu não sabia. Super bom. Aliás, Nós estivemos como é com que ele. foi? Ele tocou... Não, no Superboc. Não foi no Superboc? Sim. Pretty Lights. Não, C2C, o Van Não, estava a dizer Pretty Lights, estava a dizer Pretty Lights. Pretty Lights esteve o ano passado no... Sim, é. Plage Electronique. Não foi o nada, Pretty- boy. Isso foi o Gramatic. Gramatic. O Pretty Lights foi no Rock in Rio há Naquelas cenas eletrónicas dos gajos. Que teve aí 2016. Hudson Mohawk e o caralho. Aquilo não era o festival para ele, porque não estou a gozar, eu fiquei lá até às 4 da manhã. Até às 4 da manhã. Sim, porque aquela tenda é a última cena a fechar. Não estou a gozar, man, não estou mesmo a gozar. Tu e Estavam, ele. pá, no máximo 40 pessoas a ver aquilo. E é um gajo, meu, tipo. É o wrong festival mesmo. Aquilo não era o festival para ele, na minha opinião. Se fosse um festival mais direcionado para música eletrónica, que tinha público target para ele. O gajo tinha o público que merecia. Mas pronto, estive lá e curti. Bom, existe algum... Agora, por acaso, é uma cena interessante. Que eu vou dizer uma cena minha e a ver se tu tens cenas semelhantes. Que é... há um som de Gangstar do álbum Moment of Truth que se chama Next Time. Pá, e o scratch que está ali, Legal. Next Time, que é uma cena do LL Cool J, Next Time. Boy, é tipo, emociona-me, boy. Mas isso é porque se calhar. Bom, com a ajuda da música, né? Tipo, não é o scratch, mas é um momento de scratch, estás a ver? Que me. Que é nostálgico, ou- Não é nostálgico. Não? Não, emocionou-me quando ouvi na altura. Não me emociona achas agora que ouvir está mesmo lá. Boy, é uma cena que me emociona, boy. É tipo uma contribuição para a música que, além de ser técnica, pronto, não é super técnica. Boy, mas é também é tipo essas que acrescentam uma cena emocional. Digas, foda-se, boy, está-me a arrepiar, boy. Mas a ver, tens assim alguma cena. Existem mais, boy. Existem cenas, mesmo até de skill, que um gajo fica assim, foda-se. E pode ser até tipo cenas. Boy, eu Nela tinha- assim style, ou seja, eu tinha com um álbum da classe. M.O.P., boy. Não é preciso ser. Blá, 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 estás a ver? Assim. Se há FT também scratch. um gajo se lembrar. Mas há várias que. Agora X dizia Living my life like. To the fullest. Ainda por cima nem sequer curto muito a intuação com que gravei aquilo. É verdade. Mas Espera aí, agora a dica que o Glue fez também não é uma cena assim. não, ele é que gravou vozes para o Glue, não é? O Glue gravou Não. no nosso som. O que é que ele diz? When I live my life. Não, mas mas não é isso. Mas é uma cena parecida. No Eternamente. Yeah. Ai, man. Forever. Não. Agora não me lembro bem. Não é Forever, mas. Olha, no Eternamente também batia bem a dica. Living my life. Tu estavas à procura mesmo. Bem, Vida. e já fizeste cuts com o Eternamente. E já fizeste cuts com o Olha, Eternamente. há um som que é o Simplesmente do Kilu que eu te pedi para tu gravares. Não, pedi tu à capela. Sim, para eu scratchar a parte que tu dizes simplesmente. E o som saiu mesmo com a tua voz. Mas isso é uma grande dica, um cut que do novo coisa. trabalho Não. do Kilu, é? Não, é de um. Não, já. É do. Como é que se chama? Simplesmente foi. Do terceiro álbum para aí, né? É álbum dele. Motivo. Saiu naquele azul. Motivo, ok. Sim. Yeah. Yeah. Sim.
Porque ele depois lançou um que é o Frequência, Yeah, que é álbum. aquele castanho. sim. Yeah. E acho que entretanto lançou. E pá, eu não, agora está a vir não com tô o novo ele lá, project. bué, mas ele lançou uma cena qualquer só para a net, não foi? Sim, só digital, cena de Della Faia. Ok, exato. Pois ele agora tem essa alcunha também. Alter Ego, ok. Yeah. Mas disso, como é que é? Mais pergunta ou vamos bazar? O que é que querem falar? Concertos, concertos assim, visto assim mesmo, bem, sei lá, este ano ou ano passado. Olha, Este ano não. Ou que teve também. Olha, o meu all-time favorite concert foi Rage Against the Machine, aqui no Alive. Tipo, esquece-me. Esquece. Tava, uma cena, tipo, para mim o som tem que estar fixe. Senão não dá. Pá, e estava tudo top. mesmo. É tudo top. A performance, a energia do público, tudo. Tudo. Man, os gajos ainda não tinham começado a tocar, tipo, estava o pessoal tipo bem excitado. Man, começaram a tocar, isto foi tipo, man, eu 10 segundos depois não sei onde é que estava tudo maluco, estava tudo sedento para aquilo. Pá, foi mesmo fixe, foi grande energia. E pá, estava bom som e Foi eles sozinhos? Não, foi no Alive. Foi no No Alive. Alive, Alive. Yeah. Houve um concerto que o gajo dele levou ao Saramago. Foi nesse? Foi nesse? Foi nesse, yeah. yeah. Foi nesse concerto. E os gajos nem. O gajo nem sequer falava entre as músicas, era tipo, acabava, pumba. Não, foi mesmo pela música, estás a ver? Nunca chegou a estar a ser falado de um álbum do gajo a solo, do Zac. Saiu agora aquele álbum. Não, que o próprio Prophet. Não, Prophet ele não entra. É o Tom Morello e Não, o novo. Cypress Yeah, e o Public Enemy. Que é coisa com o Be Real também? Eu não sei Não, quem Não, é é isso que ele está a dizer. Ele não yeah. entra, É o Não é guitarrista, ele, é o não Tom é ele. Morello, ele não entra. O Tom Morello, A bá. Sem o sério? Zac, yeah. Ele não entra. É mais quem? A última É o Be cena que Real? eu vi do Zac. E o Chuck D, velho. E Yeah. ele não- Eu pensava Ele que o não Zac. é. yeah, ok. Não, mas é interessante que também tem Rage no nome. yeah. Sim. Porque o gajo representa Rage nessa cena. Yeah. Não, mas o gajo fez aquele som clássico. Criminals in Action. Zac Della Rocha, KRS-One e Last Emperor, se não estou em erro. Eu acho. Rimou num som mesmo. Não me lembro, mas acho Sim, que sim. a última cena que E não acho só, que vi e do não só, gajo e mais cena. foi para aí neste último álbum dos Deltron. Exatamente. Deltron 3030. Yeah, gajo. Entra lá. Já vi KRS-One também, Já viste KRS-One? Aonde? em Londres. Fui Ah, lá yeah. mesmo Foi para Londres. para isso. E basicamente. foi. Pá, man, aquele Ele é gajo, mesmo bom ao vivo, né? aquele gajo respira e transpira hip hop, meu. Pá, a palavra dele é um peso, meu. Tipo, o gajo diz aquilo tudo, ele sabe mesmo o que é que está a falar. Tipo, e o curiosidade, Versos o que DJ traga ao dele- gajo, o DJ cá. dele é o filho dele. Eu sei, não, isso eu sabia. Isso eu sei por causa eu sabia. Mas isso cabe naquela cena que estávamos a falar do outro dia. Olha, yeah. Estavas a Aquele dizer tópico. tipo, teres tipo de família, mas não ser tipo o pai. Isso é com quem? Que a gente Não te falou? lembras? Estávamos a falar tipo num podcast, estavas a dizer que normalmente Sim, sei. convida-se tipo o pai, né? O mais velho. Porque é que não é ao contrário? Nesse caso é ao contrário. É o filho dele que é DJ dele. Não, a minha dica era ao contrário. Não, a tua dica é tipo, A tu minha dica bulles é- com o teu pai. Tu és o Sam, bulles com o teu pai. Ah! Não sei o quê, o meu irmão mais velho. Mas é tipo, o KRS-One é o contrário. O KRS-One é o KRS-One Sim, e sim, o DJ sim. dele é o filho. Sim, é o sim, puto. Sim. Que é a dica rara. Nós não conseguimos Sim, ver tens ninguém. razão, tens razão. Yeah, yeah. Nice. Yeah. Não, Não, e por acaso, uma história engraçada. O Deck, o meu boy Deck, ele foi ver KRS-One também. Acho que foi Rather Rugged Man. Pá, mas agora não sei se estou a confundir Rather Rugged Man ou o KRS-One. Pá, que o gajo ficou bem da contente. Que o KRS-One mandava umas bolas de ténis. É o KRS. O que é para o público? O que é para o quê? Lindo, mas queria dizer a mesma essa, mano. Porque o Deck estava a se sentir bem especial. Dizer assim, boy, eu apanhei a bola de ténis que o KRS-One. Boy, o gajo afinal manda bem. O gajo tem bué bolas Assinadas. já assinadas. Pá, porque, mano, Ei, quando acaba mano. o concerto vai tudo atrás dele. Então acho que é mais naquela do tipo, fui eu que assinei, leva um bocado de mim para casa, Yeah. mas deixa-me em paz. Tipo, senão, coitado do It's a gajo. trap a tirar ao bolo. Desse bem. Steve Aoki. Alguém. Está lá a minha bola. cara. Foda-se. Aí, agora Ah, tu foi tens? lindo, mano. Porque o Deck quando veio, voltou de Espanha. O gajo disse assim:
Agora Ia tinhas aí. pegar no telemóvel. Ah. caga nisso. Boy, mas o deck estava mesmo, boy, eu tenho a bola, boy. Aquela bola que ninguém tem. Boy, depois acho que foi o Marco Polo ou alguém disse, boy, ele faz isso sempre, boy, são bué bolas. Como é que toda- Boy, será Boy, que o agora é Stérica- coincidência. será que o Stérica Yeah, tira tá bué bom. da casacos, boy? Quem? O Sterling Selecta, boy. Vou ver. Mas ele tem mais do que um daqueles Não, mas da foda-se, bola 8. aquele casaco é caro, boy. Aquele mesmo pele. Caralho. Não vai Vai vir X-Style. Mas diz, vamos bazar, boy. Grande prazer, X-Ato. Podíamos estar aqui Yeah, mais, Obrigado também. mais 2 Prazer, horas, né? na boa, a falar. Há sempre tanta coisa para falar. Sei lá, boy, Vamos tudo- aí. mas faltou alguma coisa importante para falar, boy. Epá, esqueci-me, quando fizeste a pergunta com quem é que um gajo tocou, esqueci-me de alguém de certeza. Olha, acho que não disse os Grog Nation, mas toco com Não, eles. disseste. Gosto por dizer, yeah. Pá, desculpem a quem me esqueci. Com quem é que nunca mais voltarias a tocar? Não, mas por exemplo, com quem é que gostarias de trabalhar? Isso aí é um bocado também whatever, né? É quem Sem parece. mandar assim toco. Que ainda não trabalhei. Sim, que ainda não trabalhaste, desculpa. Mas olha, vou dar aqui uma dica. Já das primeiras pessoas que eu conheci e que trabalhei no hip hop cá foi o Scra. E pronto, ok, ele entrou em Bling, mas por exemplo, esses 2 sons que ele entra são letras que ele já tinha. Eu curti fazer uma cena original contigo. Aliás, acho que uma vez, tipo há uns anos, falei-te de uma cena que até por acaso a música é com o KRS-One. E o beat, ou melhor, a produção é de um gajo que é o Bass Nectar. Também é da tua Pá, cena. uma cena bué- Entre os bué dois estavas a eletrónica, dizer há mas bocado, eu, yeah. a primeira vez que eu ouvi aquele som fiquei mesmo Phonics, o que é isto? E na altura mostrei-te e KRS-One com bass neck. yeah, agora não me estou a lembrar do nome da música. Vamos fazer isso, boy. Mas pá, até podia ser não digo nessa onda porque isso é tipo estar a copiar, mas o whatever, o que sair, estás a ver? Porque acho que é merecido, estás a ver? Tipo, um gajo já se conhece Exatamente. há mais de 10 anos, estás a ver? E se calhar não me quer estar em erro, mas deves ter sido das pessoas com quem eu mais pisei palcos. Seja se por calhar. participações ou contigo, estás a ver? Yeah. E acho que está. It's overdue. Boy, It's overdue. Bob, disseste Bob? Disse. Olha, uma das vezes que estive contigo em palco, ou das primeiras, foi naquele concerto do Music. Acho que até fazia Boy, com a Aline, boy. Aline. Aline. E depois Não. tive um projeto mesmo com ela. Sim, também. boy. Aline Frazão. O Pina. Era o Pina? Pina. Não. é Tu esse. estás a confundir esse concerto. O que eu Isso estou a dizer no isso- garagem. Isso não, isso ainda é no garagem. O que ele está a dizer é onde que eu fazia anos. O No gajo até Music Box. chorei nesse dia. Ah, Music Box. Yeah. Tu estavas lá também? Estava, claro, estava. Com mega banda também. Yeah. Que Quando até o era- show acaba que é fedido. Yeah. Esse foi clássico, boy. Por causa curti E, bué. e Bob, porquê é que não continuaste com esse formato? Meu? Obviamente que é complicado com aqueles músicos todos, mas Eu essa fui a esse onda, concerto, tipo, boy. Agora pá, estava-me a foi bué- lembrar. esse concerto foi bué Tem um fixe, vídeo foi no bué meu bonito, Instagram e foi. tudo dessa merda. E depois Eu até levei o PC também fazia lá umas brincadeiras. pá, foi. E tu, pronto. Mas tu acho que estás a entraste dizer no quem? O Bob? final. Ele está a perguntar o quê? Porque Bob, o Bob não agora continuou. Pá, acho que Um concerto bué da Acho que ele não jazz continuou mesmo. porque a banda era tipo quase praticamente a tua e depois tu também começaste a tocar, bué. Não era? Ei, boy, eu já fogo então. Não, mas lá não tem que Não, ser- mas tipo na altura, tipo assim o timing. Eu depois toquei tocar bué, boy. Estás a brincar ou quê? Já tinha era tocado bué. Então, boy. Boy, isso não foi. Isso foi antes do praticamente? Não, mas depois. Foi bué depois, boy. Isso foi para Na aí. altura do Yeah, praticamente yeah, era yeah. a outra banda que era os FM. Boy, mas se calhar foi a orelha Depois por uma do- cena assim qualquer. Não boy. foi nada. boy. Boy, isso foi para aí em 2000 Acho que e... boy, era o Rebelo, 11, o 12. Mega Busy, boy. Não, Não. dá assim para. O Gomes não sei se era. Acho que isso foi para aí em boy. 2013. Não, o Gomes eu não pôde nem. O baterista até foi o Nelson Eu Sobral. Não, Nelson, era, que era, também era, tocava era com outro o CC puto, boy. também. Não, Era o que tocou. teve também com a orelha. Sim. O Diogo. Sim, exatamente. Não foi o Diogo. Também não foi o Diogo. Era um amigo do Nelson. Era um Carlos qualquer coisa. Exatamente. O que tocou nas teclas? Yeah. Yeah. Yeah, mas o Diogo também já chegou a tocar também com o Bob. Yeah. Mas pronto, acho que nesse concerto acho que foi, pá, resultou bem, obviamente É. pelos músicos que eram também, mas acho que ele podia ter continuado com esse formato. Sopros não tinha. Cabrita. Tinha. Exatamente. No Music Box tinha. Tinha um Tinha a sax, Marisa boy. também, Tinha a Marisa. Tinha um por acaso sax, foi- pô. na percussão. Tinha boa da pessoa.
Sim, senhora, mano. Mil vezes só. Mas diz, vamos Yeah, bazar, yeah. shout out ao Bob. Já ouvi umas cenas aí que estão aí a vir. Yeah. Fiquem atentos. Shout out ao X-Ato. Shout out. One love, my boy. Abração. Vai. Obrigado. G. Pergunta para acabar. Também aquelas Da perguntas. algibeira. Aquela pergunta, não, que é mesmo que às vezes um gajo fica, ei, pois é, claro que é. Como é que se chama o X-Ato? Não, eu isso sei, é eu fácil, sei, boy. eu sei, eu sei. Espera aí, Eu tu sei, eu sabes? sei, eu sei. Tu Yeah, sabes? sei. Yeah. Espera aí, espera aí. Tu X-Ato. também sabes, boy. Sabe, Pô, boy. X-Ato. Onde é que está o... Espera aí, boy. X-Ato, boy. Foda, eu tenho moeda branca. É perto da letra? É perto? É perto? Oh, boy. Zebi. Zé Queiro, boy. Essa é, boy. Grande abraço, boy. Estou Yeah. com brancas. Estamos aí. Peace. React, Yeah. react. Peace. Shout out também.